Olá! Muito bem-vindos ao canal Enfermagem na Real. Eu sou a Rutiana e hoje vamos dar continuidade ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, com a parte 2. Você verá as principais proibições do Código de Ética da Enfermagem, que é o CEP. Falaremos sobre o aborto legal, eutanásia, cuidados paliativos, administração de medicações e muito mais. Abordaremos a respeito das principais infrações e penalidades, a gravidade das infrações e a aplicação das penalidades, com ênfase na cassação do direito ao exercício profissional. Tome notas para entender tudo sobre advertência, multa, censura, suspensão e cassação. A aula é completa, por isso lhe convido a inscrever-se no canal para receber as próximas aulas didáticas e 100% grátis. Na aula anterior, que é a parte 1, já foi explicado as principais leis e resoluções para a enfermagem. Já falamos sobre o que é deontologia e código de ética. Já foi abordado também a introdução, os princípios fundamentais, direitos e deveres, e temas como direito de recusa do paciente, greve da categoria e muitos outros direitos e deveres. Por isso, recomendo que você assista. O link está na descrição. Em continuidade ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, hoje vamos falar sobre as principais proibições, infrações e penalidades. Recapitulando o que é CEP, o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, elaborou o Código de Ética com a Resolução 564, que foi aprovada em 2017. O que consta no CEP? Na parte considerando, são as leis que o COFEN considerou para elaborar o CEP, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha e o Estatuto do Idoso. Preâmbulo é a introdução, que define a enfermagem como a ciência, arte e prática social. Na parte Princípios Fundamentais, fala que o profissional trabalha com autonomia, de acordo com os preceitos éticos, legais e da bioética, em defesa das políticas públicas de saúde. Já falamos sobre os direitos e os deveres, com vários exemplos. E hoje vamos tratar das principais proibições, infrações, penalidades e da aplicação das penalidades. Nós, profissionais da enfermagem, precisamos ter em mente que temos deveres, direitos e proibições. Se desrespeitarmos o CEP, ou seja, cometer infrações, isso resultará em consequências, que são as penalidades. Por isso, é nosso dever conhecer o Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem. Vejamos a parte das proibições no Código de Ética. Lá no artigo 62, diz que é proibido executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. Realizar atividades sem conhecimento científico ou sem habilidade técnica é uma imperícia. Por exemplo, a sondagem nasogástrica ou nasoenteral, ou cateterismo vesical de demora ou de alívio, são atribuições privativas do enfermeiro. Mesmo que o técnico saiba fazer o procedimento, é proibido executar atividades que não sejam de sua competência. Outra proibição é receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido, como forma de garantir assistência de enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para si ou para outrem. Pode ocorrer do familiar ou paciente se sentir muito agradecido pela assistência prestada e lhe oferecer algum benefício, então recuse, pois receber vantagens é proibido, conforme o Código de Ética da Profissão de Enfermagem. Código de Ética em relação ao aborto, que é um assunto polêmico. É proibido provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, exceto nos casos permitidos pela legislação vigente.
No Brasil, o aborto legal só é permitido apenas em 3 casos, que são eles: gravidez de risco à vida da gestante, que é aquele aborto necessário para salvar a vida da gestante; gravidez resultante de violência sexual, ou seja, de estupro; e no caso de anencefalia fetal, que é uma má formação do sistema nervoso central. Consiste na ausência parcial do encéfalo, da calota craniana e das meninges do feto. Nas demais situações, a interrupção da gestação é considerada crime, de acordo com o Código Penal, que é a Lei 2848, de 1940, que define os crimes contra a pessoa, contra a vida e lesões corporais. No parágrafo único do Código de Ética, diz o seguinte: nos casos permitidos pela legislação, o profissional deverá decidir de acordo com a sua consciência sobre sua participação, desde que seja garantida a continuidade da assistência. Então, no caso de aborto legal, você, profissional da enfermagem, pode optar em participar ou não, de acordo com a sua consciência. Mas, se você não participar, converse com um colega ou seu coordenador para substituí-lo durante o procedimento, pois a continuidade da assistência deve ser garantida. Está gostando das informações? Então deixe o joinha. O seu like ajuda o canal a levar o conteúdo para mais pessoas. Eutanásia, que é outro assunto polêmico. Eutanásia é antecipar a morte de maneira controlada e é assistida por um profissional da saúde. No Brasil, a eutanásia é considerada como homicídio, mesmo em se tratando na eliminação de um sofrimento constante de um paciente terminal. No Código de Ética Penal, na Lei 2848, no artigo 121 diz: matar alguém é homicídio, e no 122 define que induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça também é crime. Vejamos o que fala o Código de Ética. Promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa é proibido. Lembrando que a enfermagem tem o dever de promover a qualidade de vida à pessoa e família em todo o seu ciclo, que é o processo de nascer, viver, morrer e luto. E é aqui, nessa parte morrer, que entra os cuidados paliativos. O Código de Ética deixa isso claro no parágrafo único. Nos casos de doenças graves, incuráveis e terminais com risco iminente de morte, em consonância com a equipe multiprofissional, oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis para assegurar o conforto físico, psíquico, social e espiritual, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal. Assim, é proibido antecipar a morte, que é a eutanásia, porém pode e deve praticar os cuidados paliativos para amenizar o sofrimento com medidas de conforto. É importante respeitar a vontade da pessoa, principalmente quando ela não quer o prolongamento do sofrimento, o que é o caso de enfermos que já se encontram em processo natural de morte, chamado de ortotanásia, isso é, ações dos cuidados paliativos para não antecipar e não prolongar a morte natural. No prontuário do paciente terá informações, como por exemplo, sem medidas invasivas. Assim, todos os profissionais saberão que não é para submeter o paciente a procedimentos invasivos, como intubação, ressuscitação com a RCP, entre outros. Um aspecto que devemos respeitar são os direitos antecipados da pessoa sobre cuidados e tratamentos que deseja ou não receber quando ela estiver incapacitada de expressar suas vontades. Outras proibições. É proibido que executar procedimentos ou participar da assistência à saúde sem o consentimento formal da pessoa ou de seu representante ou responsável legal, exceto em iminente risco de morte. Outra proibição é administrar medicamentos sem o conhecimento indicado
ou seja, sem conhecer a indicação, a ação da droga, a via de administração e potenciais riscos, respeitando os graus de formação do profissional. Então, antes de realizar o procedimento, é importante você identificar-se. Por exemplo, oi, senhor José, eu sou fulano de tal e está prescrito o exame que é para essa finalidade. Ou, o senhor precisa dessa medicação que é para tratar tal coisa. Sempre precisa de consentimento do paciente ou familiar para realizar procedimentos. Já a administração de medicamentos é uma das atividades mais comuns na enfermagem. E é sua obrigação saber para que servem os medicamentos, as vias de administração, os potenciais riscos e interações com outros medicamentos. Não tem meio termo, é necessário estudar. Uma dica: faça uma lista com as principais medicações do pronto-socorro, da pediatria, da UTI, da maternidade. Você pode incluir na lista as medicações mais usadas no setor onde você trabalha, as vias de administração, a ação das drogas e os potenciais riscos. Estude a lista e pratique. Essa dica já valeu o seu like. Seu joinha ajuda o canal a levar esse vídeo para mais pessoas. O enfermeiro pode prescrever medicamentos? Pode sim, mas é proibido prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos em programas de saúde pública e ou em rotinas aprovadas em instituições de saúde, exceto em situações de emergência. Pode delegar atribuições da enfermagem para acompanhantes? É proibido delegar atribuições dos profissionais de enfermagem previstas na legislação para acompanhantes e ou responsáveis pelo paciente. Porém, há uma exceção. Não se aplica nos casos de atenção domiciliar para o autocuidado apoiado. Então, em home care, pode orientar a família e o paciente em relação ao autocuidado em casa, que é a parte de reabilitação do paciente. Agora vamos para a parte de infrações e penalidades do Código de Ética. O que é considerado como infração ética e disciplinar? É a ação, omissão, desobediência ou inobservância do Código de Ética da Enfermagem, das normas do COFEN e dos CORENS. Lembrando que a pessoa é penalizada também em outros dispositivos legais. Por exemplo, se o profissional cometer eutanásia ou aborto não legal, responderá criminalmente de acordo com o Código Penal e também no processo ético disciplinar. Quais são as penalidades impostas pelo CEP? Estão no artigo 108 do Código de Ética e são elas: a advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e a cassação do direito ao exercício profissional. A advertência verbal é uma advertência leve para repreensão e correção de um erro ou de um comportamento inconveniente. Deve ocorrer na presença de 2 testemunhas e registrada no prontuário do infrator. Por exemplo, o profissional sabe que não pode usar adornos, conforme a NR 32, e mesmo assim vai ao plantão com pulseiras e brincos. Nesse caso, é uma advertência verbal. Já a multa é o pagamento obrigatório de 1 a 10 vezes o valor da anuidade, e não o valor do salário mínimo. E o pagamento da multa é sempre no dia do pagamento, e não no dia que foi sancionada a penalidade. Censura é a repreensão com exibição pública, que será divulgada nos canais oficiais do COFEN e CORENS e em jornais de grande circulação. Suspensão é a interrupção temporária, sendo proibido exercer a enfermagem por até 90 dias. E é divulgado nas publicações oficiais do COFEN e dos CORENS
e em jornais de grande circulação. Os empregadores são comunicados. Já a cassação é a perda do direito ao exercício da enfermagem por até 30 anos e também é divulgado em canais oficiais do COFEN e CORENS, além de jornais de grande circulação. Observações importantes. Todas as penalidades aplicadas são registradas no prontuário do infrator. Na suspensão e cassação, a carteira do profissional é retida no ato da notificação e só é devolvida após o cumprimento da pena. O COREN é responsável pela apuração e aplicação das penalidades referentes à advertência verbal, censura, multa e suspensão. Já a cassação é de competência do COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem. E para você receber as novidades do canal, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. O que é considerado para elaborar a infração? O artigo 106 diz que a gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos, dos atos praticados ou dos atos omissos e dos resultados. No Código de Ética, temos 4 fatores que são considerados para a aplicação das penalidades. Então, a graduação da penalidade é considerada de acordo com, primeiramente, a gravidade das infrações, que podem ser infrações leves, moderadas, graves ou gravíssimas. Também é considerado, na gravidade da infração, as circunstâncias agravantes e atenuantes da infração, além do dano causado e o resultado. E o quarto fator são os antecedentes do infrator. A respeito da gravidade da infração, o artigo 111 define que as infrações serão consideradas leves, moderadas, graves ou gravíssimas, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso. São consideradas infrações leves as infrações que ofendem a integridade física, mental ou moral, mas não causam debilidades, não ocorre difamação à instituição ou à categoria, e muito menos danos patrimoniais ou financeiros. Já as infrações moderadas ocorre a debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa, além de danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. As infrações graves são as que provoquem perigo de morte, debilidade permanente de membro, de sentido ou função, além de dano moral irremediável na pessoa ou ainda os danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. E são consideradas infrações gravíssimas as que provoquem a morte, debilidade permanente de membro, ou seja, a pessoa fica sequelada. Também pode ocorrer a debilidade de sentido, função e dano moral irremediável na pessoa. Circunstâncias atenuantes. Atenuante é aquilo que torna menos grave. Conforme o artigo 112, são consideradas circunstâncias atenuantes, primeiramente, ter o infrator procurado, logo após a infração, por sua espontânea vontade com eficiência, evitar ou minorar as consequências do seu ato. Por exemplo, o profissional confundiu o nome do paciente e administrou medicações de outro paciente. Só o fato dele comunicar o ocorrido para a equipe é importante, porque a equipe consegue agir rápido e priorizar a saúde do paciente. Isso torna menos grave a circunstância. Outro atenuante é ter bons antecedentes profissionais, além de realizar atos sob coação e ou intimidação ou grave ameaça, também é um atenuante. E realizar atos sob emprego real de força física. Para tornar a situação menos grave, é necessário ter confessado espontaneamente a autoria da infração e ter colaborado espontaneamente com a elucidação dos fatos.
Então, atenuantes são circunstâncias que resultam na diminuição da pena, torna a infração menos grave. Circunstâncias agravantes são fatores que agravam a condição do infrator, que é o caso de ser reincidente, causar danos irreparáveis ou cometer infrações dolosamente, ou seja, cometer infração com intenção, que é agir de forma proposital. Outro agravante é facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração, além de aproveitar-se da fragilidade da vítima. É agravante cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função ou exercício profissional. Por exemplo, se o enfermeiro ameaçar demitir o técnico de enfermagem se ele não fizer a sondagem nasoenteral no paciente, é abuso de autoridade e também violação dos deveres, porque a sondagem nasoenteral e nasogástrica são atribuições privativas do enfermeiro e não do técnico de enfermagem. É agravante ter maus antecedentes profissionais, que é aquela pessoa que repete as infrações, ou seja, é reincidente, tem advertências, multas e outras infrações. Enfim, tem um histórico profissional péssimo. Outro agravante é alterar ou falsificar prova, ou concorrer para a desconstrução de fato que se relacione com o apurado na denúncia durante a condução do processo ético. Então, agravantes são circunstâncias que resultam no aumento da pena, que são os fatores que agravam a condição do infrator. Agora vamos falar sobre a aplicação das penalidades. No capítulo 5 do CEP, tem uma relação da aplicação das penalidades. Nessa lista, está estabelecidos os artigos para os casos de infrações e suas devidas penalidades. As penalidades podem ser advertência verbal, multa, tem a pena de censura, suspensão e cassação. Realmente é muita coisa para estudar. Mas, ultimamente, o que é mais cobrado em provas é a respeito da pena de cassação do direito ao exercício profissional, ou seja, é a pena máxima, que é aplicável nos casos de infrações estabelecidas nesses artigos. 45, 64, 70, 72, enfim, esses artigos aqui é o que falam da parte de cassação do direito ao exercício profissional da enfermagem. O que causa cassação? Esses aqui são os artigos referentes à cassação do exercício profissional. E para ajudar a lembrar as infrações que resultam na cassação, estude as palavras-chave desses artigos. Então, eu desenvolvi essa tabela com palavras-chave para ajudar na fixação do conteúdo, onde tem os artigos que falam da cassação, que são os artigos 45, 64, 70, 72, 73, 74, 80, 82, 83, 94, 96 e 97. Realmente é muita coisa, mas para ajudar a fixar, estude pelas palavras-chave que estão grifadas em vermelho. Por exemplo, imperícia, negligência e imprudência são motivos de cassação. Devemos prestar assistência de enfermagem livres de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Observe as palavras-chave aqui em vermelho. No artigo 64 fala do quê? Ser conivente ou omisso. Referente ao quê? Violência. Outro motivo de cassação. Utilizar dos conhecimentos de enfermagem para praticar crimes ou contravenção, além de crime, contravenção no exercício profissional, provocar aborto e antecipar a morte, que é a eutanásia, também são motivos de cassação. Executar prescrição e procedimento sem o quê? Sem segurança do paciente. Então, comprometer a segurança do paciente também é um motivo de cassação. No artigo 82 fala do quê? Do descumprimento da legislação referente a transplante de órgãos e manipulação genética.
Artigo 83. Praticar assédio moral ou sexual. Outra infração é apropriar-se de dinheiro, sob sua responsabilidade em razão do cargo, além de sobrepor o interesse da ciência à segurança do paciente, e falsificar ou manipular resultados de pesquisa. Então, esses são os artigos que falam da cassação do direito ao exercício profissional da enfermagem. Lembrando que a penalidade de cassação tem um prazo de até 30 anos, sem poder exercer a profissão. 30 anos é muito tempo, hein? Então estude tudo sobre o Código de Ética da Enfermagem. O Código de Ética é um dever que todos os profissionais da enfermagem precisam saber. E quando você estudar, pergunte-se: quais são os meus direitos, deveres e o que eu sou proibido de fazer? Desrespeitar o Código de Ética é cometer infrações, o que resultará na aplicação de penalidades, que podem ser advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional, dependendo da gravidade da infração, que podem ser leves, moderadas, graves ou gravíssimas. Lembrando que, além da gravidade da infração, as penalidades são aplicadas de acordo com as circunstâncias agravantes e atenuantes da infração, o dano e o resultado causado e, principalmente, os antecedentes do infrator. Espero que as informações tenham contribuído para o seu conhecimento e se você gostou da aula e quer ajudar o canal a levar mais conteúdo didático com embasamento científico e ilustrativo, a chave Pix é enfrealcanal@gmail.com. Está nos comentários e também no card. As referências bibliográficas estão na descrição. Dê o joinha e inscreva-se no canal para receber as próximas novidades. Até a próxima aula. Tchau!